pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo a esse episódio, mas hoje a gente está aqui para comentar um pouquinho sobre a lição 9 desse trimestre. Eu me chamo Hannah Nicole e é claro que eu não vim aqui sozinha, né? Eu trouxe três amigas minhas para comentar e para ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre o que essa lição passa, que tem como título Missionários em Ação. Oi, pessoal, meu nome é Alexia e eu gostei bastante da lição dessa semana porque ela fala bastante, ela mostra, né, que missão, ela não é uma obrigação para ser pesada. Ela é sim um privilégio incrível que Deus coloca nas nossas mãos. Oi, pessoal, eu sou a Mirelle e a lição dessa semana é muito interessante porque mostra como eles eram focados em espalhar a mensagem de Deus. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Melissa e eu gostei dessa lição porque ela consegue relatar bastante a coragem que a igreja primitiva tinha. O verso principal dessa semana, né, se encontra ali em Atos 13, do verso 38 ao 39. Eu gostaria de ler aqui. Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que por meio de Jesus há perdão para os pecados. Todo que nele crê é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pode fazer. Então, esse verso ele fala basicamente que apesar da gente estar ali tendo às vezes um relacionamento meio vago ali, se a gente continuar seguindo a Deus e vendo as coisas dele de uma forma mais profunda, a gente pode sim ter perdão, apesar de tudo que a gente é feito. Se a gente pedir perdão pra Deus, ele vai estar sempre perdoando a gente. Para mim, a missão, ela só faz sentido, a missão que nós temos, né, ela só faz sentido porque existe uma mensagem poderosa para compartilhar, que é o perdão e a salvação em Cristo, né? E na segunda-feira, ela fala bastante sobre isso, né, que não importa que todas as pessoas, né, elas têm que receber essa mensagem de esperança, não importa a cultura ou o lugar que essa pessoa esteja. Sim, e voltando ali um pouco pro domingo, a gente pode ver como a Antioquia, ela se tornou um centro missionário muito importante, porque era uma cidade diversa, aberta a novas estratégias. Então, eles estavam ali para compartilhar a mensagem deles, e aquela cidade específica se tornou um ponto muito bom para eles fazerem isso, por todo o povo ali que tava, né? Sim, e Paulo e Barnabé, eles escolheram essa cidade para pregar porque eles gostavam de pregar na sinagoga para usar como base e depois de pregar para gentios. Então, eles mostravam que tinha uma estratégia por trás disso tudo, dessa missão, para que ela ocorra da maneira certa, da melhor maneira possível. E é bem. Essa parte, né, ela é bem interessante, porque foi realmente nessa cidade que os seguidores de Jesus, eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. Sim, e nessa lição específica a gente pode ver bastante sobre a missão, né? De como a missão era importante naquela época e como a missão é importante hoje em dia, né? Porque se a gente não tá ali para espalhar o evangelho, para espalhar o que a gente acredita e o que a gente julga ser a verdade, as pessoas vão acabar não acreditando. Porque muitas das vezes a gente acaba focando mais na gente e acaba esquecendo que a gente também tem um propósito, que a gente também tem que anunciar a mensagem para as outras pessoas. E Antioquia aparece como um centro estratégico para pescar, né? Pescar pessoas que estavam ali que não seguiam a Jesus. Então, Antioquia foi tipo um ponto estratégico ali para eles, né? Pregar o evangelho para todas as pessoas. Também existia bastante perseguição, né, para eles, né? E é bom sabermos, né, que a perseguição, ela não parava a missão. Ela espalhava ainda mais a mensagem. Sim, e ali na parte de terça-feira, no making off, a gente pode ver que Antioquia era uma cidade muito luxuosa, né? Então, tinha muita distração pro povo. Eles não necessariamente estavam ali para prestar atenção no evangelho, mas eles estavam ali pelo luxo, por todo. Esqueci a palavra. Enfim, eles estavam ali pelo luxo e por tudo que eles podiam ter para eles. E seguindo nesse mesmo contexto de ser uma cidade extremamente luxuosa, eles tinham dinheiro, tinham as riquezas, mas o sermão de Paulo, ele ainda assim conseguiu tocar as pessoas, porque a palavra de Deus, ela consegue ir além de qualquer riqueza. Então, eles mesmo em meio a muito brilho da cidade, eles conseguiram absorver a palavra do Espírito Santo e colocar no coração deles.
E enquanto eles estavam ali pregando, né, falando de Jesus, surgiram inveja e oposição. Mas mesmo assim, eles continuaram firmes ali falando de Jesus, eles continuaram firmes ali falando da palavra, né, e pregando para aquele povo. Sim, e alguma das coisas mais principais que a gente pode aprender nessa lição é que missão, ela é uma alegria e não uma obrigação. Você não está sendo simplesmente obrigado a levar a palavra de Deus, você tem que ter alegria no coração ao poder espalhar a mensagem para essas outras pessoas, né? Porque se você está fazendo isso, você tem que ter muito ciente na sua cabeça que você não está simplesmente só levando mais uma mensagem, mas você também está se ajudando nisso, né? Porque ao você levar a mensagem, você se ajuda a compreender cada vez mais o que você está transmitindo para as pessoas, né? A gente também vê que Deus, ele usa os nossos dons. Às vezes a gente pode achar que a gente não tem dom nenhum, mas aí a gente tenta ir lá falar com uma pessoa e a gente percebe que a gente tem o dom de simplesmente falar para as pessoas e fazendo assim com que elas se aproximem mais de Deus cada vez mais. A gente também vê ali que a fé, ela é espalhada pelo testemunho. Então, assim, se, por exemplo, eu tenho muita fé em uma coisa que eu julgo ser verdade e que tá lá nas escrituras que eu examinei e que eu acho, sim, que pode ajudar na vida das pessoas. Se eu tenho fé nisso, isso vai levar as pessoas a olharem pra mim e a saberem que isso é verdade. Porque, assim, se eu acredito tanto em uma coisa, eu acho que essa coisa faz as pessoas acreditarem mais ainda que isso seria uma verdade. A gente também vê ali que a perseguição, ela não impede o plano de Deus. Então, muitos dos seguidores de Cristo antigamente, eles foram muito perseguidos. E hoje em dia também acontece, mas é um pouquinho mais raro do que antigamente. Mas mesmo assim, mesmo eles sendo perseguidos, mesmo eles tendo muitos problemas, eles continuavam, né, espalhando o evangelho sem medo e sem vergonha do que eles estavam ali fazendo, porque eles sabiam que eles tinham uma missão. Nós também sabemos, né, que ser missionários começa exatamente onde a gente tá. A gente não precisa mais atravessar oceanos, igual eles precisavam antigamente, que eles tinham que ir de barco para outras cidades para poder pregar o evangelho. E a gente não, a gente pode apenas atravessar a rua, ou até mesmo a sala, ou até mesmo usar o celular, né, para mandar uma mensagem de esperança para uma pessoa, ela estando perto ou longe. Na sexta-feira tem uma frase muito importante que ela sempre vem com tópicos bons, que fala bem assim: nós devemos ser cristãos globais com uma visão global, porque nosso Deus é um Deus global. Então, a missão, ela não é... Assim, ela é para ser vivida de verdade. Então, os dois, eles escolheram caminhar entre as pessoas e falar do amor de Deus com um propósito. Então, a missão, ela estava no cuidado deles, estava no ensino, no testemunho. Então, uma vida como essa, uma vida presente e comprometida, que realmente consegue mudar uma cidade. E também, né, quando a gente tem um propósito, a gente não desanima. Quando a gente tá ali sempre, né, seguindo o nosso propósito, não só porque pode ser uma obrigação também, né? Mas, tipo, a gente não deve levar como uma obrigação. Nossa, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer isso, eu vou ser punida e tal. Mas a gente tem que ter nosso propósito E se a gente tiver nosso propósito, a gente nunca vai desanimar. Sim, e eu quero terminar lembrando que a missão da igreja primitiva, ela era motivada por esperança, coragem e propósito. Então, assim, eles tinham muito claro na cabeça deles que o propósito deles era ajudar a espalhar o evangelho, ajudar a espalhar a mensagem que Cristo tinha dado para eles, né? Então, é muito importante que a gente esteja sempre isso no nosso coração, que ao a gente falar para as pessoas, a gente possa estar espalhando cada vez mais a mensagem de uma forma correta, que elas vão acreditar mais e ter mais ciente no coração delas que essa é a coisa certa. E que a gente viva sempre como missionários em ação. Que a gente possa sempre estar pregando o evangelho a toda criatura. E se a gente vê alguém na rua, que a gente possa não necessariamente chegar na pessoa e falar sobre Deus, mas que a gente possa transmitir o amor de Deus através da gente, através de como nós agimos, através das nossas atitudes e através de como a gente trata as pessoas, né? E esse episódio, nesse episódio a gente falou mais sobre missão, né? E sobre como a gente tem que ter isso na nossa vida, trazendo sempre uma forma diferente das pessoas acreditarem mais no amor de Deus, ou uma forma diferente das pessoas espalharem o amor de Deus, né?
E se você se sentiu tocado por essa missão e se você acha que você tem que ter mais na sua cabeça que você precisa espalhar o evangelho a toda criatura e que você precisa testemunhar para as outras pessoas através da sua vida, compartilhe esse episódio com outras pessoas, fazendo assim com que elas também possam ter essa lição na cabeça delas. E é isso, a gente fica por aqui hoje e até a próxima semana. Tchau, até a próxima!